Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então bem-vindos a mais um encontro. No encontro de hoje nós vamos falar sobre o filósofo que foi professor de Alexandre o Grande, Alexandre Magno. Quem é um filósofo considerado o pai da biologia? Quem é um filósofo considerado o último dos grandes filósofos gregos da antiguidade? Então hoje nós vamos falar sobre Aristóteles. Não esqueça de comentar, de curtir e de compartilhar o nosso vídeo. Roda a vinheta. Então, pessoal, para nós falarmos sobre Aristóteles, nós precisaríamos mais de um vídeo. O Aristóteles ele é um filósofo completo, né? Ele fala sobre a metafísica, sobre a física, sobre a psicologia, sobre a ética, sobre a política, sobre a estética e lógica. E ele também é considerado o pai da biologia. Então, para nós nos debruçarmos aí sobre o pensamento de Aristóteles, nós vamos introduzir primeiro pela filosofia primeira. O que é a filosofia primeira? É a metafísica de Aristóteles. O Aristóteles foi discípulo de Platão. A gente tem primeiro lá Sócrates, que é considerado o maior filósofo que já existiu. Platão era discípulo de Sócrates e Aristóteles foi discípulo de Platão. O Aristóteles ele diverge de Platão. Para Platão existiria um mundo das ideias, né, um mundo suprassensível, que teria as ideias perfeitas, as formas perfeitas de tudo que existe neste mundo. E este mundo seria uma cópia imperfeita deste mundo das ideias. Aristóteles ele vai falar que não existe formas perfeitas. O que existe são seres. Então não existe a forma perfeita de homem. O que existe são homens. Não existe, por exemplo, a forma perfeita de cavalo. O que existe são cavalos. Então, o Aristóteles ele diverge de Platão e para ele o conhecimento passa pelos sentidos, né, pela experiência sensível. Então, para Aristóteles, não existe ideias inatas, né? As ideias elas passam pela percepção dos sentidos do homem. A metafísica de Aristóteles. Aristóteles ele vai falar que tudo que existe é uma relação de forma e substância. Substância que pode ser entendido como matéria. Nós vamos falar sobre as causas de Aristóteles. Então, tudo que existe, o Aristóteles vai colocar dentro de 4 causas. A primeira causa, causa material, indica a matéria de que uma coisa é feita, como por exemplo a madeira com que se fabrica uma mesa. Então, causa material, o nome já está falando, seria a matéria de tudo aquilo que existe. Então, tudo aquilo que existe possui uma matéria. A segunda causa, causa formal, dá forma a essa matéria. No exemplo, a forma mesa torna a matéria reconhecível como objeto da mesa. Então a causa formal, o nome já está bem claro, forma, é ela que vai definir o que as coisas são, né? Ela que vai dar as características para tudo aquilo que existe. Mas para isso é preciso de que algo unifique a matéria e a forma. É a causa motriz ou eficiente.
Então aqui é a terceira causa de Aristóteles, causa eficiente, que no exemplo pode ser o artesão que trabalha a madeira, dando-lhe a forma de mesa. Então na causa eficiente seria aquele que produz, no caso da mesa, por exemplo, um artesão. Por fim, a passagem da potência madeira ao ato mesa faz segundo um objetivo, uma finalidade, uma causa final. Aqui o Aristóteles ele vai explicar o movimento. Então ele vai explicar o movimento entre ato e potência. Por exemplo, a madeira é um ato. Ela tem a potência de se tornar uma mesa, ela tem a potência de se tornar uma cadeira, ela tem a potência de se tornar um banco, né? Então, aqui ele explica entre ato e potência o movimento das coisas. No caso da mesa, a causa final pode estar em ser vendida ou usada pelo próprio artesão, e assim por diante. Dentre esses 4 sentidos da causa, a final é a mais importante. Se a potência utiliza-se em ato, é sempre em vista de alguma finalidade. Então a última causa seria a causa final. Então o nome já está bem claro, né? Qual é a finalidade? Então a causa eficiente, o artesão faz uma mesa. Qual seria a causa final? Para que ele faz a mesa? Para vender? Ou para utilizar? Ou para enfeitar, né? Ornamentar e etc. E por fim, nós vamos falar sobre o primeiro motor imóvel. O que seria o primeiro motor imóvel de Aristóteles? O Aristóteles ele vai explicar a origem de todo o movimento com o primeiro motor imóvel. O que significa isso? Por exemplo, eu existo. Por que eu existo? Porque eu tenho um pai e uma mãe. Quem são os pais e a mãe dos meus pais? No caso, meus avós. Quem são os pais dos meus avós? Meus bisavós. E assim a gente vai numa sequência que poderia ser infinita. Se a gente chega numa sequência infinita, a gente não explica a causa eficiente, ou seja, o começo, o princípio, né? Quem criou. Então Aristóteles falou o quê? Que existe um primeiro motor imóvel. Por que primeiro? Porque não existe nada antes dele. Ele seria o começo. Por que motor? Porque ele seria a causa de todo o movimento. Então esse primeiro motor imóvel seria aquele que causa todo o movimento. E por que ele é imóvel? Porque esse primeiro motor imóvel ele é puro ato. Ele é, né? Esse primeiro motor imóvel nós podemos entender como Deus, né? Podemos entender como Deus. Então, ele é imóvel porque ele é ato, né? Ou seja, ele é perfeito, né? Não falta nada. Então, assim, a gente explicou aí rapidamente a filosofia primeira de Aristóteles. E a partir dessa filosofia primeira, Aristóteles vai desenvolver todo o seu pensamento dentro da ética, dentro da política, dentro da psicologia, dentro da lógica e etc. Beleza? Não esqueça de comentar, de curtir e de compartilhar o nosso vídeo. Abraço e até o próximo encontro.